Oi pessoal, tudo bem? Então aqui eu vou dar um spoiler no trabalho de física para vocês se ajudarem, tá bom? Importante ler com atenção, importante esses textos iniciais que o professor pede, tá? Questão 1, 2 e 3. Número da questão no início, certo? Quando você vai colocar lá suas respostas, sempre coloca o número da questão no início, o professor pede isso, tá? Então vamos lá. O que é que ele pede na questão 1? Vou direto para as questões. Nesses termos, a rotação da Terra ela deve ter um intervalo de tempo conhecido de um dia. A gente sabe, né? 24 horas. Então, um dia tem 24 horas. As fases da luz, nós devemos ter a definição de semana, tá? Um período de 7 dias, beleza? A alunação serviu de base para uma definição de mês, ou seja, a translação da Terra, nós devemos ter o conceito de um ano, tá? Um ano, 12 meses. E assim por diante, certo? As unidades de tempo mais usuais são o dia, que é dividido em horas, e estas em minutos, tá? E esses em segundos, ok? Então, os múltiplos do dia são a mesma, são a semana, e o mês e o ano. E este último pode agrupar-se em décadas, séculos e milênios, tá bom? Então é importante só compreender essa parte inicial aqui. Tem um link para vocês poderem pesquisar também. E aí ele já começa, né? Como visto no texto, existem diversas maneiras de medir o tempo. Porém, na física, é padronizada a unidade oficial de medida do tempo, que é o segundo, tá? Representado por S. O que ele pede? Descreva situações do seu cotidiano onde você mede, né? Você mede o tempo, meça o tempo em unidades de medida derivadas do oficial, mas que também são muito utilizadas no dia a dia. Aí ele pede aqui, ó, 2 exemplos do seu dia a dia, tá? 2 exemplos do seu dia a dia para cada uma das unidades citadas como a medida do tempo é utilizada. Então, por exemplo, medidas em horas. Então, cite 2 exemplos aqui no seu dia que você realiza uma tarefa em horas, tá? Você vai colocar aqui. E você vai citar outros 2 exemplos que você realiza tarefas em dias, tá? E depois, mais 2 exemplos que você realiza alguma tarefa, que você faz algo em semanas. Então, em horas, em dias e em semanas. 2 exemplos da sua vida, beleza? Na questão 2, sendo bastante utilizado no nosso cotidiano, nós sabemos que as medidas utilizadas na questão 1, ou seja, a gente viu aqui horas, dias e semanas, na questão 1, tá? Vocês deu 2 exemplos do seu dia a dia com essas medidas, tá? Aí, sendo bastante utilizado no nosso dia a dia, sabemos que as medidas utilizadas na questão 1 não são aceitas no sistema internacional de unidades para uso científico, pois a unidade oficial é segundos, tá? Portanto, transforme as medidas que você fez em horas, em dias e em semanas, no caso, né, para o segundo. É isso que ele está pedindo. Então, o que vai acontecer? E você vai explicar como você fez essa transformação, tá? Então, por exemplo, horas. Você fez em 2 horas. Como é que eu faço para transformar para segundos? A gente sabe que 1 hora, aqui ó, um dia tem 24 horas. 1 hora tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos, tá? Fizeram uma pesquisa aí no Google direitinho, você consegue transformar direto, multiplicando por 3.600, tá? Então começa aqui, aí se tu tem em semanas, tu tem que ver quantos dias dá para tu chegar em horas. E chegando em hora, tu já transforma por segundo. É isso que ele quer aqui no passo a passo. Por exemplo, as medidas que forem em horas transformadas em segundos, como é que vai ficar? Então já estou dizendo aqui, ó, 1 hora tem 60 minutos. Para transformar para segundos, eu posso transformar direto, multiplicando cada hora por 3.600, tá?
Medidas feitas em transformados em segundos, assim, aí se for dias, né? Então você vai ver que cada dia tem 24 horas. Ó, aqui 1 hora equivale a 3.600 segundos. E aqui são dias. Então, um dia já tem 24 horas. Você vai fazer uma multiplicação aqui também, tá? E na questão 3, é a partir da medida do tempo que podemos definir outras grandezas, que, por exemplo, são movimentos, tá? Que ocorrem a passar do tempo. Então, existe movimento, não existe movimento que é instantâneo. No caso, movimentos podem ser descritos de formas diferentes. Aí os movimentos podem ser acelerado, vertical, circular, constante. Movimento acelerado, aqui eu já dou um exemplo assim, pisou no acelerador do seu carro, então correu com alta velocidade, tá? Vertical, quando você joga uma pedra para cima, né? Tem esse movimento para cima, então é um movimento vertical. Circular, se você está numa cadeira giratória e você está ali circulando, uma cadeira que gira. Constante, quando você se compromete aí no lugar e você não altera o seu ritmo, você se mantém no mesmo tempo de hora, minuto, né? Você vai em um ritmo e volta no mesmo ritmo. Então isso aqui seria um constante. Só um exemplo assim prático para o dia a dia, só para compreensão básica. Então, conforme suas mais diversas características, para iniciar esse estudo, nós definimos 3 tipos. Aí ele definiu aqui, ó, movimento que muda na posição sem girar, movimento que gire sem mudar de posição e movimento que gire mudando de posição. O exemplo que eu falei sobre do circular aqui, ó, se aplica, dá para você estar numa cadeira giratória, você não muda de posição, mas você mudou, seu corpo não muda a posição, mas você muda a posição em relação à cadeira, se você gira para um lado ou para o outro. Assim também o carro, você está sentado no carro, você vira para a esquerda, vira para a direita. Então são movimentos que ele quer que você dê exemplos aqui. Então, no caso, você vai citar esses exemplos aqui. Vamos lá, voltando. A partir da medida de tempo, nós podemos definir outras grandezas como exemplo de movimentos. E os movimentos não são instantâneos. Movimentos podem ser descritos de muitas formas, acelerado, tá? Em quais situações aí ele vai perguntar, em quais situações da sua experiência você já percebeu ou percebe esses tipos de movimentos? Quais movimentos? Esse aqui, ó, que você muda de posição sem girar. Tem algum desse que acontece na sua vida, no seu dia a dia, ou você já viu alguém passar? Movimento que gira sem mudar de posição. Esse aqui é o típico da cadeira que está sentado no computador e ela é giratória. Então você está sentado numa mesma posição, mas você gira, ok? Só para dar uma situação assim na sua mente, para você entender o que seria isso. Um movimento que gira e muda a posição. Então, no caso da cadeira, eu vou continuar com a cadeirinha que fica fácil. Você se levantou, você simplesmente girou a cadeira e se levantou e andou. Então você girou e mudou de posição, ok? Então é isso que ele quer, que você cite com suas palavras 2 exemplos de cada tipo, desses aqui em cima, tá? No dia a dia, 2 exemplos de cada um deles e explique os motivos que levam você a classificar ele nesse sentido. Então, por que esse daqui ele é dessa forma? Por que ele gira sem mudar de posição? Por que ele gira e não muda de posição? Por que ele não muda de posição e sem girar? Nem muda de posição e nem gira, né? Ou muda de posição sem girar, certo? Então esses exemplos aqui são 3, ele quer que você cite 2, tá? E explique então com suas palavras o que leva você a classificar eles dessa forma, tá? Só escrevendo aqui, como ele pede, questão 1, questão 2, questão 3. Explique com suas palavras, sempre do seu jeito, que o professor gosta muito disso. Clique em finalizar, depois o Moodle ele pede mais 2 vezes, que você confirme, são 3 vezes, para que sua questão possa seguir. Então, bons estudos e sucesso em seus trabalhos.